Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, então baixe já o OneFootball para você receber e ter todas as notícias do mundo da bola na palma da sua mão e o melhor de tudo que é de graça. Então faz o download, cara, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você entra aí na descrição, faz o download através do link e tem aí o OneFootball na palma da sua mão, beleza? Agora sim, né galera, o ano do Flamengo começa a partir de agora, né? É verdade que tá começando uns 2 meses antes, porque normalmente ali em junho, nas oitavas ali da Libertadores, mas é agora, a partir do próximo técnico que o ano do Flamengo começa. A gente tem visto isso já ao longo dos últimos anos. E aí, naturalmente, vai se trazendo alguns nomes, então vamos falar um pouquinho sobre essa relação do Flamengo de técnicos, vou passar por algumas questões que acabam confirmando, né, é o contraste ideal daquilo que a gente vai falar por aqui. É evidente que o torcedor pode concordar ou não com a nossa opinião, mas tenha certeza, absoluta certeza, que é a transparência que a gente vai trabalhando e a gente trabalha aqui no nosso canal, beleza? Deixar o like que é importante, também de se inscrever, que é muito importante aqui pra gente. Sem dúvida nenhuma, entre todos esses treinadores que acabam sendo ventilados, especulados, até de uma forma sensacionalista, trazida por alguns colegas nossos daqui da imprensa, alguns canais, o Flamengo nem consultou, mas eles trazem, mas em linhas gerais, todos esses, o melhor de todos é o Jorge Jesus por uma questão óbvia, né, da importância do Jorge Jesus, da questão dele dar respostas para o Flamengo, seja vencendo ou até mesmo perdendo. Então a gente até já falou em vários momentos que o Jorge Jesus seria fundamental a contratação do Jorge Jesus. Contudo, não é apenas a contratação do Jorge Jesus que seria muito importante, até mesmo se o Jorge Jesus fala o não para o Flamengo e o Flamengo traz esse não, uma suposta negação, a público também seria muito importante, né? Inclusive, na coletiva após a vitória do Fenerbahçe, ontem, né? A coletiva mais recente, o Fenerbahçe venceu por 2-1 de virada e foi perguntado ao Jorge Jesus sobre renovação do Fenerbahçe. Não teve nenhuma relação como alguns quiseram trazer o Flamengo, ele não foi perguntado sobre o Flamengo. Ele foi perguntado sobre a renovação no Fenerbahçe. Vamos trazer as aspas, o Jorge Jesus acabou falando. O presidente falou comigo, tenho muito carinho por ele é um homem que se sacrifica muito pelo Fenerbahçe, ele me deu um tempo para refletir, só darei uma resposta em maio. Agora vamos viver, falta um mês para acabar. Não é momento para falarmos sobre isso porque temos tempo. O importante é o foco na Copa da Turquia e na Liga Turca. Vamos ver como isso vai acabar. Esta é a resposta do Jorge Jesus para uma renovação do Fenerbahçe. Repito, não tem nada a ver com o Flamengo, como algumas pessoas tentaram traduzir. Tem que então estudar o idioma, né? Tem que tentar, porque não foi isso que foi perguntado. Perfeito? E aí sobre o Jorge Jesus, a importância do Flamengo, tem que tentar o Jorge Jesus, negocia tudo como tem que ser feito. Se ele falar não, você tem que trazer esse não para que o torcedor entenda e até mesmo de uma forma inteligente você consiga contratar um outro treinador tendo o não do Jorge Jesus. Porque senão, dia 31 de maio, que é o dia que encerra o contrato do Jorge Jesus, o cara não vai ter paz. E aí a diretoria vai estar sendo burra 2 vezes. E aí você pode me perguntar assim, pô William, então por que você, né, não espera o Jorge Jesus e aí mantém... Se o Flamengo tivesse uma comissão técnica permanente, a comissão técnica permanente ela serviria para isso. Só que o Flamengo usaria o Mário Jorge. Acho difícil. A comissão técnica permanente é para isso. Inclusive o Flamengo tinha que tanto se profissionalizar, é um time que muda tanto de técnico, que a comissão técnica permanente ela poderia ter, habilitada a essa condição, ficar 2, 3 semanas e tal. Por quê? Por causa da questão até de chegar um treinador, sendo o Jorge Jesus ou não. E aí vem uma questão muito importante, cara, que a gente já trouxe aqui. Vocês lembram que a gente trouxe recentemente, vou deixar o link aqui, falando sobre o processo que o Flamengo faz de seleção de treinadores, e aí eu trouxe para vocês numa tela falando que disponibilidade, como eu trago aqui, ó, disponibilidade, eu coloquei entre parênteses, imediata. Dito e feito, cara. Dito e feito. O Flamengo precisa da contratação imediata deste treinador. Seja do Jorge Jesus, de qualquer outro, como a gente sabe que o Flamengo precisa da contratação imediata. Então não foi assim. Então tá aqui, cara, o link para você entender, não apenas sobre essa questão da disponibilidade, a gente fala sobre salário, a gente fala sobre popularidade, a gente fala sobre o mecanismo de seleção do técnico, beleza? Então, dito e feito, tá precisando então que seja um treinador imediato. E aí que tá. Entre essas outras opções, a pergunta deveria de ser, né? Quem é o técnico ideal para o Flamengo? A nossa pergunta ela não está errada. A pergunta é: como deve ser
o técnico ideal para o Flamengo. E por que eu digo isso? Porque, sinceramente, neste panorama agora que eu vou trazer para você, pode ser qualquer um. Mais importante do que quem é como ele é, como ele trabalha. E aí a gente vai entrar o porquê. Este é o calendário do Flamengo do mês de abril, o mês atual, o mês vigente. A gente já tá ali atualizando, já riscamos tudo que aconteceu, agora o mais importante é o que acontecerá. E a gente vê ali que tem apenas, né, a partir da data de hoje, dia 11, 4 bolinhas verdes. E para quem acompanhou esse vídeo que nós falamos sobre a realidade dos clubes do futebol brasileiro, a realidade do Flamengo sobre questão de treinamento, nenhuma fantasia, cara. A verdade, a gente sabe o quanto você demanda pouquíssimo tempo de trabalho de treino. Então o técnico, se ele chegasse hoje, ele teria apenas 4 sessões de treinos no mês de abril. Se a gente fizer uma multiplicação, que o calendário é muito parecido, mês de maio, junho, julho e assim por sequência, o cara tem, em média, 30 apenas. 30 sessões de treinos a todo o seu trabalho até essa temporada de 2023. Quando eu digo a sessão de treino, aquilo estou garantindo, né, que você, amigo rubro-negro, já está acompanhando, quando a gente fala daquela questão completa, não é carga moderada, é aquele treino livre, aquele que você pode estabelecer conexões de muita intensidade com os jogadores, um trabalho completo, por isso que é a bolinha verde. E aí esse técnico, então, que chega ao Flamengo, ele tem que estar, primeiro, já sabendo dessa realidade, então é importante ele saber da realidade do calendário do futebol brasileiro, e aí começa o como. Ele não pode ser tão apegado a algumas situações autorais, entre elas o estilo do jogo. Porque o processo de assimilação e de execução, de acordo com esse calendário, ele dificulta um trabalho que tenha uma conexão muito autoral de um técnico, onde precisaria adaptar jogadores, precisaria habilitar jogadores a entrar nesse esquema. Isso dificulta. E mais do que isso, porque futebol é muito mais do que isso, e eu vejo grande parte dos colegas, seja por ingenuidade, desconhecimento ou até mesmo pobre repertório, não trazer uma, que na minha opinião é a questão principal, que entra pelo aspecto de o treinador que vem para o Flamengo, o próximo treinador que vem para o Flamengo, ele tem que ser um treinador que estabeleça relações humanas e seja um treinador onde fortaleça relações humanas, queira ou não. Nos últimos anos a gente já viu, foi comprovado que a relação humana para esse elenco, que tem muita qualidade técnica, que tem muita moral, muito título, ela é primordial. Então tem que ser um técnico que tenha a gestão de grupo muito bem estabelecida, não apenas taticamente, mas como uma forma de gerir o grupo de uma forma flexível. Porque é este perfil que os jogadores do Flamengo correspondem de imediato, principalmente com o atual calendário, onde as respostas, o trabalho vai ser muito mais feito numa conversa, num ajuste, num conforto, numa simplificação do que propriamente estabelecimentos de algo que deve ser feito no início da temporada. Agora o processo não é mais de início da temporada. E dentro daquelas bolinhas, de tudo aquilo que a gente já faz a programação, esse técnico ele precisa fazer tudo isso e vencer. Porque vai ser através, obviamente, de resultados que o seu trabalho vai ser pautado e ele vai conseguir ou não paz. Então, sem dúvida nenhuma, mais importante do que quem é o técnico ideal é como esse técnico, para ele ser ideal, como ele tem que trabalhar. E um técnico que estrutura, que tem uma manutenção, que fortaleça relações pessoais é o caminho principal, fundamental e de sobrevivência para ele conseguir fazer um trabalho a médio prazo, que seria até o final dessa temporada, e assim, por consequência da qualidade, conseguir colher os frutos. Então é um técnico que precisa não ser tão vaidoso, todos exceto Jorge Jesus. Jorge Jesus está a par dessa relação. Não pode ser tão vaidoso, não pode ter relações com um trabalho tão apegados a trabalho autoral, precisa conhecer o elenco do Flamengo, já precisa conhecer o calendário e a dinâmica do futebol brasileiro para que quando ele entre nessa realidade, ele apenas seja mais uma peça adaptável. Por quê? Vamos lembrar, no Flamengo, desde a saída do Jorge Jesus, quem tem que se adaptar é o técnico. Ninguém tem que se adaptar ao técnico. Isso recebe, obviamente, influência de Landim, Marcos Braz e Spindel, que acabam enfraquecendo esse elo de profissionalismo entre técnico e elenco, ou melhor, entre elenco e técnico. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.